Continuando aqui, né, em relação ao vídeo sobre a internação da Arielle, eu gravei um vídeo, gravei dois. Eu excluí, já explicando tudo. E o outro que eu gravei eu não gostei, então eu vou gravar pela terceira vez explicando o que aconteceu com ela. Ela ficou internada porque ela contraiu, né, ela teve uma infecção no intestino. O intestino dela ficou muito dilatado, muito distendido, né, que falam. E o que acontece? Quando ela saiu da maternidade, né, como eu falei aí, ela já saiu tomando NAN. E aí a gente chegou em casa e continuou dando NAN. Só que, assim, as enfermeiras falaram, a médica falou que a gente acabou dando uma quantidade grande de NAN, assim, muito de repente, sabe? Então, o NAN foi uma das suspeitas, né? Por ter dilatado. O NAN também, né, já é conhecido por prender o intestino e tudo mais. E aí começou a saga, né? Ela chegou a ter 38 graus, né, de febre. E depois de uns 3 dias, né, que ela teve a febre. Depois de uns 3 dias que a gente percebeu que ela tava ficando meio estranha e tal, com bastante gases, tava cagando pouco. A cada mamada ela cagava, mas ela cagava muito, muito pouco. E aí, né, veio a febre, veio uma dor no corpo, que a gente percebeu que quando encostava nela, ela se espremia, aparentemente doía. Beleza, a gente decidiu ir no UPA pediátrico de São Pedro. A gente foi lá e aí a médica falou, a enfermeira falou que ela tá com bastante gases, estava com o abdômen muito grande, né, barriga muito grande, e receitou um antibiótico, receitou remédio de dor para ela e remédio de gases. Beleza. Quando chegou pra noite, a gente foi de dia, e quando chegou pra noite, se não me engano, de tardinha, a gente decidiu ir na maternidade, porque eu fiquei muito encucada com isso. Aí a febre abaixou lá no UPA, mas quando a gente chegou em casa começou a aumentar de novo. E aí, né, chegou a 38 graus. Fomos pra maternidade e lá eles falaram, né, examinaram ela, falaram que ela tava com a pele bem roxinha, manchada, tava com muito gases. Eles já chegou dando Lufital pra ela e tava com a barriga muito inchada e eles ficaram muito preocupados. Só que eu não percebi assim, né, que eu não achei que fosse uma coisa grave, mas por ela ser uma recém-nascida, né, poderia ser muito grave. E, né, porque recém-nascida é um bebê novo, não tem muito anticorpos ali e tudo mais, então foi bem preocupante. Chegou lá já tomando Lufital e falando que ela ia ficar internada, porque qualquer recém-nascido, né, que tenha qualquer sintoma, qualquer problema, antes dos 28 dias, né, antes de completar um mês, eles têm que voltar para a maternidade e é caso de internação. Normalmente, né, qualquer coisa que o recém-nascido tenha. Febre, por exemplo, lá tinha uma criança com dor de ouvido e ficou um dia só, ficou 24 horas só em observação porque teve uma melhora e já voltou para casa. Então, eu acho que é mais caso de febre ou alguma inflamação, infecção, tudo mais que eles identificam que a criança tem que ficar internada, né? Aí, enfim, gente, chegou lá, já botaram ela no soro, deram Lufital pra ela, deram vários remédios, ela ficou tomando antibiótico por 7 dias. E, gente, nos 3 primeiros dias, ela teve febre, né? Como eu falei, e a febre nesses 3 dias foi um pouquinho difícil de abaixar. E lá ela continuou tomando NAN. Eles davam de 3 em 3 horas uma quantidade pouca para ela e lá começaram a fazer dieta nela, regular a quantidade de leite que ela tomava para depois voltar a introduzir o leite. E eu tirava o leite no copinho para dar para ela, né, durante esses 7 dias, não todos os 7 dias, né, mas foram só alguns períodos. Eu fiquei bastante tempo sem amamentar, né, tendo visto aqui uma criança na idade dela, mama de 3 em 3 horas. E aí eles ficaram dando NAN, continuaram dando NAN pra ela. E isso foi nos 4 primeiros dias. Foi NAN, leite, revezando assim, né? E abaixaram a quantidade de leite que ela tomava pra justamente diminuir a barriga dela. Porque a barriga dela tava muito grande. E fizeram uma dieta nela,
né? Passaram a dieta pra ela e, gente, ela ficava direto chorando, direto chorando. Tanto que ela ficou rouca e quando ela veio pra mim, né? Porque quando ela ficou comigo de volta no quarto, ela veio com um rosto muito inchado de tanto. E aí o que aconteceu, né? Aí a médica, né, uma outra pediatra, porque lá todo dia muda o pediatra, e uma pediatra, ela desconfiou que seria problema com a lactose, que ela tem algum tipo de alergia à lactose. Pois bem, aí começou a saga. Cortaram o Mandela e começaram a dar um outro leite lá. Começaram a introduzir o Neocate. Não sei se vocês conhecem esse leite, mas ele é super caro. E ela se adaptou bem com esse leite. E, junto com isso, né, junto com essa desconfiança, cortaram também toda a lactose da minha alimentação lá no hospital. Porque lá tudo eles dão com leite. Vitamina, aveia, mingau de aveia, café com leite. Então, o médico, né? Um médico suspeitou que se não fosse o caso de alergia à lactose, alergia ao leite, poderia ser que o leite, né? A lactose estivesse inflamando ainda o corpo dela, porque é uma coisa que inflama, né? Bom, eu pelo menos já ouvi falar que leite inflama o corpo assim como o glúten. E aí o médico falou: não pode não ser necessariamente a alergia, mas pode ser que por ela já estar com infecção, né, com a barriga desse jeito, pode ser que o leite esteja interferindo e tudo mais. E aí cortaram todo o leite da minha alimentação e aí ela começou a melhorar. Foi no quarto dia, se eu não me engano, começou a cortar. Aí ela continuou a observação, mesmo depois de ter abaixado a febre, de darem um antibiótico para ela, ela continuou com a infecção, né? Segundo o exame de sangue, ela ficou no soro, cinco dias, se eu não me engano, no soro. Que aí depois ela veio pro quarto, 7 dias no antibiótico, todos os dias tomando Luftal. E tinha outros remédios também que ela estava tomando, se eu não me engano, remédio de dor, de febre, deram durante um tempinho para ela e depois pararam de dar. E um outro remédio também eu vi que é para melhorar o intestino, alguma coisa assim, além do Luftal. E foi bem, bem complicado. Muito complicado, foi muito difícil. Porque ela foi a única criança que ficou os 7 dias lá internada. Nenhuma outra criança que chegou lá para internação, né, que acabou de nascer, ficou lá todo esse tempo. Ela foi a única criança que ficou. E, gente, foi muito difícil. Eu chorava todos os dias, todos os dias. Ouvi ela chorando, eu fiquei no quarto, praticamente em frente aonde ela ficou, no espaço onde ela ficou, e eu ouvi ela chorando todos os dias, todos os dias. E foi muito difícil mesmo. Graças a Deus, hoje a gente tá em casa. Graças a Deus, a gente voltou pra casa nem lembro que dia que foi. Mas eu tô devendo esse vídeo aqui, né? Tô devendo de trazer ele há bastante tempo. Queria ter gravado mais vídeos já com ela, em relação à rotina e tudo mais. Eu vou tentar começar a trazer pelo menos 1 ou 2 vídeos aqui por semana, quando eu tiver de folga do outro canal. Porque a gente acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? E, assim, eu não vou dizer que é muito difícil cuidar de um recém-nascido, mas às vezes só quer ficar no colinho. A pediatra encaminhou a gente como que fala, gente? Alergista. Hoje a gente passou pela alergista e a gente explicou tudo o que aconteceu e ela falou que é realmente uma fala suspeita, né? Porque ele é um bebê, né? Muito pequeno. E aí fica a suspeita, né? Não dá pra fazer não tem um teste com o sangue dela pra fazer, né? Um teste de sangue. Mas tem o teste de introdução, mas o teste de introdução vai ser mais pra frente, como ela já teve essa reação, né? Recentemente também eu tomei um leite sem lactose, mas não é sem lactose
Nada, achei que eu poderia beber, fui, tomei e deu reação nela também. Ela ficou com a barriga muito inchada e ficou se espremendo aí por uns 3 dias, depois passou. Então, realmente desconfio que ela seja a PLV, né, que tenha alergia a isso. E eu tenho que cortar tudo da minha alimentação. Agora, vocês imaginam. Atualmente, ela tá com o Neocate, porque não é sempre que eu tô com muito leite. Não sei por que ainda, pode ser por estresse, pode ser por falta de água, alguma coisa na alimentação, mas eu acredito que seja por falta de água. Eu não tô conseguindo beber muita água. A amamentação tá me dando um pouco de enjoo. Não sei se é isso. E ela tá no peito também. Ela mama de 3 em 3 horas certinho, gente. Certinho, certinho. Então dá pra gente se programar assim, legal. Sabendo desses horários dela. Ela acorda, cara, no horário certinho, é incrível. E é isso, gente. Lá no hospital também teve um período que eu fiquei, assim, que ela mamava no meu peito. Meu peito não tava dando leite, não tava produzindo leite. Eu tava bebendo muita água lá. Só que eu acredito que seja lá, no caso do hospital, que seja por conta de preocupação mesmo. E não tava produzindo leite bem. Aí eles só dão o Neocate lá, né, de 3 em 3 horas certinho. E teve um dia que simplesmente o Neocate acabou e o hospital não tinha, né. E aí, o que aconteceu? A gente teve que comprar o Neocate por fora para entregarem lá no hospital, porque eu não tava conseguindo dar leite para ela. O meu peito tava muito seco, ela tava me machucando muito, porque ela tava tentando sugar, ela sugava, aí não vinha uma quantidade de leite para satisfazer ela, para encher a barriga da bonita. E aí ela ficava um tempo no meu peito, largava, e depois de uns 40 minutos, de uns 30 minutos, ela voltava a chorar de fome. E aí eu dava de novo, machucava o meu peito. E aí tinha que esperar as 3 horas, né, de 3 em 3 horas pra dar o Neocate do hospital, o Neocate que a gente comprou, enfim, né. Mas esse dia foi brabo. Eu acho que foi de um dia pro outro, assim, sabe? Foi bem complicado. Gente, como eu falei, ela tá bem, graças a Deus, né? Tem uns períodos que dá gases nela, mas eu acredito que seja também alguma dificuldade que ela tenha de soltar, né? Tem uns horários que ela solta, isso é engraçado também, mais de noite, assim, de madrugada, ela tem o costume de soltar mais gases. E, como eu falei também, ela tá no Neocate e no peito, né? A gente tá... Quando eu tô com menos leite, eu vejo que eu acabei de amamentar e ela continua chorando, resmungando, aí a gente vai dar o leite, né? Porque é um leite muito caro mesmo. E como ela se adaptou bem a esse leite, a gente vai continuar com ele, e a alergista também falou para continuar com o Neocate. E o Neocate e o peito. Mas aí, né, tem que revezar bem, porque esse leite não pode acabar assim, não. Não pode, não. Gente, procurem o preço aí desse leite Neocate. É isso. Foi isso que aconteceu com ela.